Obrigado aí a todos e a todas aí pela presença. Principalmente aí depois do horário do almoço, né? Fica meio difícil, pessoal. Acho que é a hora, né? Fala, pô, depois do almoço vamos dar uma circulada, né? Tomar um café e tal. Então, primeiramente queria agradecer a oportunidade aqui de estar falando com vocês. Então, obrigado aí pela presença. Cara, queria agradecer também o Pablo, já te agradecendo, Pablo, por estar aqui junto com a gente hoje. Obrigado, é um prazer estar aqui. Tá, cara, uma puta oportunidade de a gente estar conversando. Pessoal, o que a gente vai estar conversando hoje, né? O Pablo proibiu de eu usar aqui uma piada, mas eu não resisti, né? O pessoal pergunta, pô, o que é Neo4j, né? Nós somos uma empresa sueca, né? Então, estamos nos países nórdicos lá, e tem muita questão aí de laboratório, muita empresa de cosmético, mas a gente não faz nada para o cabelo, tá? A gente faz nada para o cabelo, para a cabeça, apesar que a gente ajuda muito os nossos clientes a não perder cabelo e a diminuir dor de cabeça, tá? Vocês vão ver aqui que a gente vai avançar. Você vê que o cabelo do Pablo está bem legal, né? O Pablo está bem feliz. Então vocês vão ver que realmente a gente acaba ajudando os nossos clientes aí a resolver os grandes problemas, né? Os problemas que eles têm em relação aos seus negócios, aos desafios aí que a gente está vendo em termos de transformação. Aproveitar aqui, né? Acho que hoje quem esteve aqui de manhã e teve a oportunidade de estar no palco dos CIOs lá e ver na apresentação, teve dois pontos aí que eu falei, pô, vou aproveitar e vou trazer aqui para a gente conversar. Acho que teve a Marisa destacando que na questão de GenAI, né, vai ser super importante trabalhar com os cuidados de alucinações e falso positivo. Né? O Guerra aproveitou também e colocou isso, né, que pô, precisa ter muita responsabilidade quando você estiver discutindo sobre GenAI, né, fazer um GenAI com responsabilidade para que realmente a gente utilize a tecnologia da melhor forma possível. Então, a ideia aqui hoje, cara, eu vou estar passando para vocês qual que é o conceito, né? Então, pô, quem que é Neo4j, o que esses caras fazem, né? Vou estar apresentando, né, quem nós somos, onde a gente está. Não vou falar o que a gente come, como a gente vive, não, mas a gente vai parar ali só como somos mesmo. E aí, na sequência, eu vou passar para o Pablo. O Pablo vai apresentar um case, né, que a gente vem estar trabalhando junto com a TAG há mais de um ano. Então, ele vai estar apresentando para vocês o que a gente está fazendo, dentro, com base nos desafios que a TAG tem dentro da indústria financeira. E, por último, eu vou estar passando uma demo aqui, que foi preparada aí pelo José Machado, que é o nosso head de soluções para a América Latina, onde a gente pegou uma base da Ambima, e aí a gente pegou todos os fundos e começou a fazer uma análise, né? Eu sou do tempo dos FAQ de FIF, mas a gente começou a pegar uma análise de quando os fundos estão relacionados, né? Então, se você tem um fundo, esse fundo compra o quê? Quem compra esse fundo? Se esse fundo for mal, quem que ele vai carregar, né? Então, vai ser super legal, são 2 minutinhos, mas vocês vão ter a oportunidade de tangibilizar aí o que a gente vai estar conversando, tá? Então, em termos de conceito, pessoal, quando a gente fala de Neo4j, nós somos um banco de dados. E aí o pessoal pensa em banco de dados, pensa em tabela, linhas, né, no banco de dados tradicional, relacional. E a Neo4j não é isso, né? Nós somos um banco de dados que a gente coloca, que é Knowledge Graph. E aí, a melhor analogia que a gente faz em termos de conceito aqui é com relação ao cérebro. Então, o que eu trouxe aqui hoje para a gente tá vendo, né? Cara, sei lá, vamos pensar numa comida aqui, né? Uma comida que vocês gostam, alguma experiência que vocês tenham. Nesse caso, eu coloquei comida, mas poderia ser qualquer experiência, poderia ser uma viagem, um lugar, né? Então, quando a gente pensa em alguma coisa em relação a isso, a gente vai ao nosso cérebro, a gente vai para a memória, e aí a gente começa ali a materializar o que a gente está falando. No caso de comida, quando você olha na comida, você vai pensar, puta, num gosto, vai ter uma salivação, vai falar, porra, puta, adoro aquele tipo de prato. Automaticamente, você, puta, começa a pensar, né, no cheiro daquela comida. Ou às vezes, né, a gente está passando num lugar, a gente sente o cheiro de algo e fala, puta, o cara tá fazendo um churrasco, né? E você fala, porra, puta, adoro churrasco. Automaticamente as coisas vão estar se conectando, né? Que você chega até visualizar aquilo, né? Você pega uma carne, puta, adoro a carne mal passada, com sanguinho. Então você começa a tangibilizar o que a gente está falando e essas coisas estão conectadas. Né? Pô, você tem as suas experiências, aquilo ficou guardado, tudo que você veio viver nos pratos que você comeu, né? Nesse caso eu estou falando aqui né, das comidas que a gente gosta, de certa forma você consegue, aqui esse exemplo eu trago também, para você lembrar o cheiro do bolo da avó, né? Você tá, puta, parece o bolo que minha avó fazia, lembra aquilo. Então essas coisas estão extremamente conectadas, e aí que a gente entra, né, com a questão de Neo4j. A gente consegue tratar o dado de uma forma intuitiva. Né? Então, quando a gente está falando de pessoas, a gente simplesmente não é uma tabela onde você vai colocar lá ó, o CPF, número da conta, endereço, é casado, não é, e vai começando a fazer um monte de tabelas e linhas.
e é onde você não guarda o relacionamento. E aí o grande papel que a Neo4j veio trazer aí para revolucionar o mercado é falar, pô, vou fazer um banco de dados onde não existe linha em tabela. O pessoal que é mais técnico aí pensa em banco de dados, fala, pô, mas é um NoSQL, é um doc database. Não, não é isso. A gente realmente é um banco de dados de knowledge graph, onde não existe linha em tabela, são nodes, onde você vai estar conectando e vai estar permitindo guardar esse relacionamento e o histórico disso. É como se a gente pegasse a nossa vida e fizéssemos um grafo da nossa vida. A gente nasceu, a gente vai saber de onde a gente veio, a gente cresceu, foi para a escola, tem os amigos desde a infância, tem os amigos da escola, os amigos da rua, crescemos, fomos para a faculdade, temos nossos amigos até hoje da faculdade, e você vai manter esse relacionamento, isso não é apagado, não é simplesmente tirar uma fotografia para falar onde você está hoje, mas isso não, sim, manter esse histórico da sua vida. Então o grafo também é super legal para você pensar, pô, vou fazer um grafo da minha vida aqui. Você consegue construir isso dessa forma. Então você consegue continuar os relacionamentos das pessoas, a gente consegue fazer isso em termos de transação e também em termos de conhecimento. Tá? Esse slide aqui a gente adora, a gente sempre brinca, né? Pô, pessoal, você usou o grafo hoje, as pessoas olham e falam, pô, acho que eu nunca usei esse negócio, não sei de onde saiu ou para que serve. Cara, se você usa Spotify e você recebe uma recomendação de alguma música, né, das músicas que você está ouvindo, você está usando o grafo. Na hora que você levanta o capô do Spotify, tem um Knowledge Graph lá que permite isso. Pô, a gente viu uma solução que é super revolucionária, que a gente adora usar, conecta as pessoas, que é o LinkedIn. O motor do LinkedIn, que permite que hoje você consiga se conectar com pessoas de outros lugares. Acho que hoje, o último número que eu tenho, Pablo, não sei se você sabe disso, aí você tem, mas acho que hoje em 2,3 pessoas você consegue conectar qualquer pessoa do mundo. Você só precisa estar conectada com uma, que vai estar conectada com alguém que chega na terceira. Esse número, em algum momento, já foram 9. E cada vez está diminuindo isso para você ver a força que traz uma solução dessa, né? Aí a gente tem questão aqui, né? Shopify, própria Amazon.com, toda vez que a gente está fazendo aquela compra na Amazon, vem uma recomendação. Quem viu isso, comprou isso, alguém que mora onde você mora também utiliza isso. Isso tudo é permitido e viabilizado através de Knowledge Graph, tá? Então é isso que nós fazemos. Cara, hoje a gente está na 100 Fortune, a gente está em 75 empresas que hoje estão lá. A gente está nos 20 dos 20 maiores bancos americanos, tá? A gente tem já fazer um disclaimer aqui, que o pessoal quem acaba conhecendo muita gente é um time que está muito relacionado à fraude e à PLD. Né? Acho que no Brasil aqui a gente teve um caso recentemente aí, né, de um grande escândalo, onde a gente olhou no Ministério Público e saiu uma foto grande de como que funcionavam as organizações criminosas. Aquilo era um grafo. Só que aquilo era um grafo feito de uma forma de estar colocando na parede, mas assim, acho que é o grafo mais famoso que a gente tem no Brasil, acho que foi o grafo do Ministério Público aí, de uma operação que ocorreu alguns anos atrás. Então hoje, pessoal, a utilização de grafo, ele realmente permite você criar um enablement para você estar melhorando o seu relacionamento com o cliente, para você estar se aproximando, né? Acho que o Guerra também falou isso hoje de manhã, que eu achei super legal, né? E que todos concordaram ali, sem exceção, da hiperpersonalização. Como que hoje nós, né, os bancos que querem tratar o cliente, querem entender, ele não sabe os nossos relacionamentos, eles não sabem as pessoas que a gente se relaciona, não sabem onde a gente anda, com quem que a gente anda, onde a gente gosta de ir, né? Como que é o nosso dia a dia. Eles não conseguem fazer isso, por quê? Porque eles utilizam, né, bases de dados, né, que são relacionais, que não permitem, apesar de chamar relacional, não guarda a relação, tá? Então você só está realmente ali trabalhando com fotografias. Não, mas a gente consegue fazer um monte de coisa para entender. Faz através de join. Join, compila uma tabela, pega esse dado, copia uma tabela, coloca esse dado, e é dessa forma que os bancos hoje, as instituições conseguem, de certa forma, achar que conhecem os seus clientes, né? Porque, na verdade, a gente vai olhar depois e ver que não necessariamente é isso que acontece. Tá? Aqui, antes de passar para o Pablo, eu coloquei alguns cases aqui que eu acho que é super interessante falar. A gente fez um case para a Pfizer, a gente melhorou 5 vezes o time dela em relação a lead time. A Pfizer também teve um lance super legal, pessoal. Na época da pandemia, no desenvolvimento, né, da vacina, eles utilizaram a Neo4j ali, o Graph, para permitir acelerar, né, a construção da vacina. Então a gente está muito forte também nas indústrias farmacêuticas nesse sentido, que eles utilizam muito a tecnologia de grafo para acelerar ali, né, na construção aí dos remédios, das drogas que tem. Trouxe aqui uma questão de logística, né, com a CSX também, que a gente também é muito forte, a gente faz muito trabalho com isso, também estamos muito forte suportando toda a parte de logística. A gente tem uma solução que chama Asset 360, que, por exemplo, a Tesla utiliza para cuidar de todos os fornecedores, da cadeia de suprimentos em relação a isso. O Shopify aqui já tinha falado lá em relação a fraudes, né? Então,
o mercado acaba nos olhando muito para fraude, para PLD, mas a gente tem outros cases, igual eu estou colocando aqui, e também em relação a footprint, é isso que eu expliquei para vocês, como os nossos clientes trabalham com o banco de dados relacionais, para eles conseguirem maiores informações, eles têm que ficar replicando os dados, fazendo join, replica a base. Ah, faz um ETL aqui, puta, vou replicar o dado, agora faz um join aqui, coloco isso. E aí a gente conseguiu também uma redução significativa em termos de dados ali para a Adobe, ajudando a suportar isso, tá? Agora eu vou passar para o Pablo, que vai conversar com vocês um pouco aí referente ao nosso caso da tag, tá? E depois eu volto aqui para tá fechando. Vai lá, Pablo. Obrigado, cara. Acho que a primeira coisa aqui é explicar um pouquinho o que é a tag, né? A tag, ela é uma infraestrutura de mercado que hoje faz os recebíveis de cartões, cartão de débito, cartão de crédito, e ela é regulada pelo Banco Central. Então, qual que é a função da infraestrutura nesse sentido? É a gente dar unicidade aos recebíveis de cartões. É a gente conseguir garantir a gestão da liquidez desses recebíveis e como é que eles são onerados dentro do mercado. Então, como exemplo aqui, para vocês entenderem melhor, imagina a gente tem um estabelecimento comercial que tem a maquininha de cartão. Quando algum de vocês passa esse cartão, se gera um recebível para esse estabelecimento comercial. Esse recebível ele tem que ser registrado numa infraestrutura de mercado que é feita pela própria credenciadora. A outra parte é quando esse estabelecimento comercial, por exemplo, está querendo uma antecipação, está procurando um crédito. Como é que funciona essa parte? Você tem já todos os recebíveis registrados na infraestrutura, na tag, então o credor precisa ir lá onerar este recebível do estabelecimento comercial. Quando ele onera, ele informa algumas informações. Por exemplo, quanto que eu vou liquidar, quando é que vai ser isso, qual que é o tipo de garantia, se é uma antecipação, se é uma cessão, e todas essas informações, elas acabam estando dentro da tag. Então, para vocês terem uma ideia aqui de números, a gente tem dentro da tag mais de 50 milhões de estabelecimentos comerciais. A gente transaciona em dados mais de 40 teras. A gente tem 2 milhões de payloads por dia. E a gente, por conta disso, a gente tem mais de 84 milhões de eventos processados diariamente. Tudo isso daqui causa Isso daqui causa alguns desafios para a gente. Como é que a gente vai tratar toda essa volumetria de dados? Como é que a gente vai olhar para todas essas conexões e relacionamentos, né? Dependendo de como você constrói, como o Monteiro disse, em tabelas, isso daqui dá um alto custo computacional para correlacionar esses dados. Então, a gente faz a parte do registro, a gente cumpre essa parte da infraestrutura, mas a gente quer mais. A gente quer apoiar o crescimento do mercado, democratizar a parte de crédito. Como é que a gente consegue ajudar o mercado com isso? A gente procurou uma solução em que a gente tivesse time to market para ter agilidade nessas mudanças e a flexibilidade para responder essas mudanças que acabam tendo no mercado. Seja por alguma mudança operacional, seja por uma entrada de um ativo novo dentro da infraestrutura de mercado. Por exemplo, eu falei de cartões, mas a tag também está na convenção sobre duplicatas. Então, logo mais, duplicatas escriturais entram em vigor e a gente está operando isso daí. E aqui, para dar uma visualizada de o que eu acabei de falar, né? Então, a gente tem aqui na esquerda a bolinha verde, que são os nós que o Monteiro falou, é o estabelecimento comercial. Logo em seguida, você tem uma bolinha, não sei se é bege, se é cinza, mas aqui é a maquininha, é a adquirente, tá? A credenciadora. As bolinhas roxas são os recebíveis. Então, o que eu tinha falado da primeira parte. Passamos um cartão lá no estabelecimento comercial, cada um passou um cartão de uma bandeira diferente, em dias diferentes, em valores diferentes. Esses recebíveis estão registrados aqui na tag. Depois vamos para o outro lado. O outro lado, a gente tem o credor. E o credor, ele quer fomentar o crédito, ele quer dar algum tipo de crédito ao estabelecimento comercial lá na esquerda. Como é que ele faz isso? Ele onera esse recebível e coloca quais são as informações da liquidação, que são as bolinhas azuis aqui. As bolinhas do meio, laranja, elas são as informações da liquidação do recebível, né? Dos valores. Então, temos um recebível de R$1.000, por exemplo.
e aquele estabelecimento comercial quer antecipar R$ 500. O credor vem na tag e onera aquele recebível em R$ 500. Com tudo isso daqui, o legal disso tudo aqui é que a gente saiu das tabelas. A gente desenhou o fluxo transacional de como funciona a registradora na parte de cartões. Qual a graça disso daqui? A gente consegue fazer e olhar para cada um desses nós, não importa a direção. Então, isso daqui traz time to market para a gente e traz redução do custo computacional. A gente consegue fazer e olhar as informações de forma mais rápida. Quais tipos de informação? Vamos supor que a gente queira fazer algum serviço para risco de crédito. Você vai ter credores, vai ter estabelecimentos comerciais que vão querer ter visões diferentes disso. E eu conseguir tratar isso de forma rápida é importante, porque eu ofereço um serviço diferente para cada um deles. Então, quando eu olho para uma parte de risco de crédito, por exemplo, eu consigo saber como é que estão os recebíveis de cada estabelecimento. Como é que eles estão onerados, e eu consigo trazer essa informação para o credor ou para novos credores. Acho que é isso. Acho que é isso. Acho mais um ponto aqui importante de como é que a gente pensou nisso tudo, né? Acho que a gente deu dentro da tag, a gente ficou pensando em como é que a gente poderia chegar nisso, né? E aí a gente ia muito para a lousa desenhar e colocar todos esses fluxos. E a gente foi percebendo que isso daqui era um grafo. E a gente fez uma pesquisa nisso daqui. E como é que a gente pode tratar grafo, né? A gente tem algumas outras ferramentas que elas são mais de visualização, mas a gente queria poder processar em grafo para ter essa velocidade, para ter esse time to market. E aí fizemos algumas pesquisas, e em algumas delas foi numa conversa com o Gartner que trouxe para a gente como é que era posicionada cada uma das soluções que a gente poderia usar para a nossa plataforma de dados. E a que a gente encontrou acabou sendo a Neo4j, e foi assim que começamos a nossa história aqui com eles. Como tem um pouco tempo aqui, eu vou passar aqui a palavra para o Monteiro, ele vai continuar aqui. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Pablo. Obrigadão. Cara, com esse ponto aí, então, como o Pablo colocou, eu achei importante, então, isso aqui é tangibilizar aqui que o Pablo colocou para vocês. Cara, hoje vocês indo no Gartner, olhando o radar deles de impacto em termos de solução, né, o que vai ajudar, o que vai ser o enablement em relação às transformações que estão vindo aí, principalmente, novamente, voltando à discussão hoje, que é palco, né, aqui da Febraban desse ano, que é a GenAI, a gente vê que Knowledge Graph ele está dentro de um quadrante, juntamente ali, né, com o Generative AI, aonde ele é um critical enablement. Então, assim, novamente, a gente volta de novo para a discussão. Quero fazer GenAI? Sim, quero fazer, mas eu quero fazer de forma responsável, quero entender as alucinações. Né, novamente citando aí os CIOs do banco hoje de manhã, o Guerra até brincou, falou, eu quando desenvolvia, alguns desenvolvedores meus têm até mais alucinações que o GenAI, mas mesmo assim, eu vou estar utilizando o GenAI, mas eu tenho aqui no time desenvolvedores que têm alucinações terríveis, né? Então, assim, o Knowledge Graph ele vai ser um enablement disso, tá? As discussões dos clientes estão nos procurando cada vez mais, eles estão construindo seus LLMs, eles estão olhando para isso realmente, né, como os CIOs apresentaram. Estão colocando muito dinheiro nesse negócio, mas colocando dinheiro absurdo, só que eles precisam ter ali atrás do capô dos LLMs, na forma que ele levantar, eles precisam ter uma solução de Knowledge Graph que vai permitir que realmente eles consigam mapear, né, da onde está vindo essa informação, da onde saiu, fazer a reengenharia daquelas respostas que eles estão recebendo através dos LLMs. Então, acho que essa é uma informação super importante. E aí aqui a gente também trouxe outro dado do Gartner, onde ele coloca, né, que até o ano que vem, 80% das inovações em relação a dados e analíticos, eles vão ter que ter grafo suportando essas soluções, tá? Então isso aqui também é um posicionamento muito forte do Gartner, vocês que estão aí dentro dos bancos, né, dentro das fintechs, trabalhando em assets, vocês vão precisar estar olhando para esse tipo de solução para realmente conseguir né, se posicionar no mercado, se manter no mercado em relação a todas essas inovações. Agora aqui, rapidinho, aqui mais um slide também acho que é super legal, só para dar uma ideia onde a gente está, quem são os nossos clientes, quem que está usando isso, né? Então, quem que roda com esses caras, né? Então a gente está trazendo aqui uma visão. Acho que hoje
das principais Big Techs, a gente está em todas, tá? Quando você, não está o Google aqui, mas quando você faz uma busca no Google, por trás daquela busca que vem um monte de recomendação para você, ali tem um Knowledge Graph que permite com que você consiga realmente ter esse tipo de resultado, tá? Aí, que eu coloquei para vocês no começo, tá? O nosso time aqui preparou uma demo. É uma demo que a gente pegou uma base da Ambima, a gente pegou todos os fundos do mercado brasileiro, são distribuídos. E ali tem tudo, tá? Tem os multimercados, tem os fundos de ações, tem os FACs lá, que são os fundos de aplicações em FIPS, tal, então os fundos mútuos. Então, tá todos os fundos aqui, a gente pegou essa base desses fundos. Pessoal, isso aqui é uma fotografia, claro. Dentro daquele momento, quem que eram os fundos que estavam comprando esses fundos, ou que tipo de exposições esses fundos tinham, se esses fundos tinham algum tipo de papel, né? Vocês vão poder ver aqui. Pô, tem um fundo aqui, pô, qual que é um dos maiores fundos do Brasil? Então, pô, eu quero entender quem são os maiores fundos que tem, quem que está dentro dele, quem que compra esse fundo. Então, a ideia aqui é tangibilizar um pouco para vocês, falar, pô, mas como que funciona esse negócio aqui, né? Tangibiliza, tá? Então, a gente vai estar passando essa demo aí para vocês. Aqui para vocês, né? Eu vou selecionar, por exemplo, só para eu entender uma rede de como os fundos se relacionam. Não estou nem falando aqui da parte de papéis, eu estou simplesmente falando da parte de fundos. E aí eu posso, né, inclusive, contar com dentro dos 75 algoritmos que eu tenho, e alguns deles já estão sendo escritos dentro da nossa camada de visualização. Eu vou executar aqui um Between Centrality, onde eu estou procurando, né, entradas e saídas, para saber quais são os fundos, vou chamar aqui de fundos mais importantes, os fundos mais relacionados. E aí eu vou pedir para ele destacar aqui por um tamanho, e automaticamente eu consigo começar a identificar aqui, opa, selecionei o errado, eu começo a identificar aqui os fundos mais relevantes, né, dentro dessa minha amostra de dados. Se eu clicar aqui, eu consigo exatamente saber, é um fundo multimercado. Bom, se este fundo performar mal ou performar bem, aonde que ele se relaciona mais? Quais são os fundos que estão mais vinculados a ele? Eu posso não só fazer esse tipo de análise, mas eu posso combinar isso daqui, por exemplo, com uma detecção de comunidades e, a partir de cores, identificar a quantidade de fundos aqui, só pelo visualmente falando, quais são os mais relacionados. Bom, agora nós vamos fazer uma outra navegação aqui para mostrar um pouco daquilo que eu comentei. Até falando um pouco de risco de alavancagem, né? Então, se eu pegar um código, né, de um ativo aqui, eu vou pegar o exemplo da Magalu, que a gente acabou de comentar, e eu quero entender os fundos que estão relacionados, e aí eu posso, né, ter padrões de N níveis que eu gostaria. Aqui é só para trazer uma visão para vocês. Bom, a partir dessa execução aqui, eu começo já a enxergar que, por exemplo, se eu comprar Magalu, mas eu comprar este fundo, significa que este fundo também compra Magalu, mas este fundo compra este fundo também compra Magalu. E aí a gente pode fazer algo um pouco mais até mais divertido. Se eu tiver esses dois fundos aqui, o que acontece? Este fundo compra, mas ele compra esse. Este fundo também compra Magalu, mas também compra esse. E este fundo compra cá. Então, a ideia, né, de fazer uma análise de risco, aqui nesse caso de portfólio de investimento, acaba sendo muito mais simplificado dentro de uma base de dados em grafo. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, então reforçando aí que o Zé passou na mensagem aí no final da demo, acho que isso tangibiliza, acho que a gente achou importante trazer para vocês, assim, né, uma camada de visualização aqui da nossa solução, onde vocês conseguiriam tangibilizar o que a gente está fazendo, né, o tipo de coisa que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Queria agradecer muito a presença de vocês, né, eu sei que a feira aí é bem agitada, é muita coisa, network, tem outras apresentações, mas muito obrigado aí para vocês estarem com a gente essa tarde aí, tá, pessoal? Obrigadão mesmo, valeu. A gente está no stand aqui, então se vocês quiserem visitar, ver outras demos, a gente tem diversas demos de varejo, de customização de clientes, personalização, então fica à vontade lá que a gente apresenta para vocês, tá bom? Obrigadão, uma boa tarde, um excelente congresso aí para todos aí, tá bom? Obrigado, gente. Pablo, boa tarde. Mais uma vez, brigadão, hein, cara? Obrigado. Valeu pela parceria aí. Obrigadão.